Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 4, cedinho pela manhã, ainda não é nem 6 horas da manhã, mas o Espírito do Senhor esta madrugada nos visitou. Amém? Estive já por algumas horas em oração e o Espírito do Senhor falando fortemente ao meu coração. Amém? De maneira que desejo transmitir para a igreja, para aqueles que amam ao Senhor, as palavras do Deus Altíssimo. Amém? Amados, sabemos que existe uma regra para o povo de Deus, o reino de Deus. E a regra é santidade, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vendo cada situação ocorrendo no mundo inteiro. Tudo isso, o que estamos vivendo, o que estamos vendo, é o sinal dos últimos dias. O povo de Deus precisa compreender urgentemente que não tem mais como usufruir em nada deste mundo. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, foi para que ele usufruísse. Nos dias de Moisés, Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, para nos conceder uma terra que mandava leite e mel. Mas você perceba que desde o momento que Abraão ele teve com Agar, que nasceu Ismael, a palavra do Senhor através do anjo foi que haveria guerra entre os irmãos, isso é, entre os palestinos e entre os israelitas até o final. E eles não têm mais tempo de descanso, constantemente eles estão em alerta por conta dos eventos, por conta da guerra, dos atritos, né? E isso o mundo inteiro. Fora a luta pessoal, a luta da carne, a carne contra o espírito contra a carne. E o povo de Deus precisa entender isso. O povo de Deus, os homens de Deus, não tem tempo para lazer, amados. Hoje em dia nós vemos assim pastores que têm a folga da semana, que têm as férias, né? Ele sai de férias da igreja e deixa em outro lugar, ele vai descansar um mês. Não existe isso no Sagrado Evangelho de Cristo. Cristo não descansou, ele disse: o Pai trabalha até hoje, eu também. Os apóstolos não descansaram. Isso foi introduzido por conta de pensamento do mundo. A pessoa pegar férias e deixar a igreja. Ou então um feriado prolongado, deixar a igreja e ir para outros lugares. Meus queridos, tanto alerta que Jesus deixou, ele diz: olha, nos últimos dias serão como nos dias de Noé, que estarão casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, e o dia vai pegá-los de surpresa. Quantos cristãos não vão perceber e não vão participar do arrebatamento da igreja por conta que não ouvem os conselhos de Deus? Foi bem claro o que Jesus falou, sabe? Então, ele ainda diz mais, que a igreja dormiu, tanto as virgens prudentes como as imprudentes dormiram. Pelas misericórdias de Deus, as prudentes foram despertadas, e isso em cima da hora, à meia-noite, de maneira que as imprudentes saíram para ver se conseguiam azeite. Quando voltou, já tinha passado delas o tempo, a oportunidade, e agora elas ficaram de fora do reino de Deus. Então, não há tempo para lazer, não há tempo para descanso. Nosso descanso é na glória, está escrito. Mas quantos cristãos querem usufruir desse mundo? Não pode ter um feriado prolongado que abandona a congregação. Mas pastor, isso é muito radicalismo. Não. O que está escrito é: não deixemos a nossa congregação. Nos maravilhamos das coisas que Deus fazia na igreja primitiva, só que nós não queremos viver como eles. A palavra de Deus em Atos capítulo 2 diz que eles estavam reunidos todos os dias. Então, se o pastor diz para o membro: olha, vem todos os dias para a igreja, ele acha muito. Ele acha demais vir todos os dias. Mas ele cria uma rotina diária, todos os dias aquele que trabalha vai trabalhar, tem horário de comer, de beber, de dormir, tem as festinhas, tem os aniversários, tem os casamentos, sempre tem alguma coisa que vai roubando isso. Ele não consegue entender que não é tempo para essas coisas, que é tempo para buscar. É o que está escrito: buscar em tempo e fora de tempo. Buscar em todo momento, porque os dias são maus e o tempo está próximo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar, muitos, mas muitos mesmo o abandonam. Em João capítulo 6 ele começou a ensinar,
fala da necessidade do puro alimento, de comer do pão que veio do céu, e ali 58 discípulos que andavam com ele, sabe, como os apóstolos, o abandonou. Ele olha para os apóstolos e diz: e vocês, não querem me deixar também? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: não, Senhor. Para quem iríamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então aqueles que ficaram, viram a glória de Deus. Os que foram embora, não viram mais nada. Então, até hoje, as pessoas querem passear, as pessoas querem descansar, as pessoas se sentem enfadadas, as pessoas, quando o culto demora mais de uma hora, uma pregação já começa a dar sono, enfado. Isso não é característica de quem realmente deseja o céu. E, como disse no início, Deus exige isso, a santidade. Então, abri aqui minha Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, olha o que está escrito no versículo 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus, aqueles que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da injustiça. Em algumas outras traduções, aparta-se do pecado, da iniquidade, porque são coisas que aborrecem a Deus, são coisas que fazem com que Deus nos rejeite. É bem claro, a palavra de Deus, os ensinos de Cristo, é os alertas de Deus, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Devemos estar em Cristo, unidos a Ele, servindo a Ele, sujeitando-nos a Ele, crendo nele, agradando a Ele, amando a Ele, nos achegando a Ele. A vida eterna é um dom de Deus, mas que se encontra em Cristo. Jesus mesmo, ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro meio. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando da pessoa de Cristo, da pessoa amada e eleita, separada por Deus, o Filho amado, do seu amor. Então, estar em Cristo é estar na obediência da revelação de Deus, por meio da palavra, onde Ele manifestou e nos ensinou, por meio de Jesus Cristo. Então está aqui: o firme fundamento de Deus permanece, é um só, hoje, sempre, eternamente, permanece para sempre. E qual é? É este, o selo de Deus: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da injustiça, aparta-se do pecado, aparta-se. E ainda lembrando de Tessalonicenses 5, sabe, quando o Senhor diz: olha, esteja preparado, que o Deus dos céus, Ele encontre lugar em nosso coração, para nos santificar, o quê? O Espírito, a alma e o corpo, para que esses três estejam preparados para o dia do Senhor. Amados, guarde essa palavra no coração, não perca tempo, não deixe de buscar a Deus, não seja levado pela aparência do mundo, não seja levado por aquilo que o mundo oferece. Poxa vida, quantos cristãos têm entristecido o Espírito Santo de Deus? Mas existe a palavra que diz: não entristeça o Espírito Santo. Mas está escrito aqui em Efésios. Só que tem uma coisa: a pessoa entristece, porque tem pessoas que, aqueles que são realmente Deus, não vê o dia de chegar ao culto porque quer ir para o culto, quer ouvir a palavra, e não é por necessidade, não. Não é porque a vida está difícil, não. Eu vou lá porque eu preciso que Deus faça algo na minha vida. Não, Deus já fez, nos alcançou, nos salvou. Mas é por amor mesmo, por necessidade de presença de Deus. Agora tem aqueles também que, quando chega o final de semana, eles nem lembram do culto, porque estão pensando: meu Deus, vai ter um aniversário, vai ter um almoço, vai ter um jantar, vai ter um casamento, vai ter uma festa, vai ter uma comemoração, e eles nem sequer lembram-se de Deus. Só que se eles lerem Salmos, está escrito que Deus, Ele vai lançar o ímpio no inferno e todos aqueles que se esquecem dele também. Então, tudo isso está escrito para ensino nosso, para que venhamos aprender a servir a Deus, temendo a Deus, amando a Deus, reverenciando a Ele, colocando em primeiro lugar o reino dos céus, como está escrito também. Então, parece que a igreja, alguns na igreja, esquecem de todos esses ensinamentos e só se lembra de um ensino: Deus é bom, Deus é amor.
Mas se esquece que Deus é amor, mas também Deus é o quê? Fogo consumidor. Então, meus amados, olha, sirvam a Deus na beleza da sua santidade. No dia de hoje, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. E seja assim todos os dias da sua vida, levantando e deitando, lembre-se de Deus, ore a Deus. Na hora de tomar as decisões, lembre-se dos ensinos de Deus. Na hora de fazer as amizades ali, ou de suportar uma afronta, lembra-te da palavra de Deus que diz que os humilhados serão exaltados. Lembra quando você estiver numa situação que parece impossível, que você não tem força, lembra do que está escrito, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só que tudo isso, amados, em santidade, porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Amém? Que esta palavra permaneça no coração de cada um de vós, em nome de Jesus. E aqui fica, o meu abraço e o desejo em Cristo de vê-los bem e abençoados. Amém? Deus os abençoe ricamente em todo o tempo. Um ótimo dia. Oh, glória!